Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa do dia 2 de julho de 2023, domingo, solenidade de São Pedro e São Paulo, transferidos do Brasil, por determinação da 7ª Assembleia da CNBB, do dia de semana para o domingo. São Pedro e São Paulo são colunas da Igreja. Contemplando o seu testemunho de fidelidade a Jesus, aprendemos a fazer o mesmo no seguimento do Mestre. Coloquemos diante de Deus a vida e o ministério do Papa Francisco e de toda a sua missão de conduzir a Igreja de Cristo, ouvindo a proclamação do Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra serás desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ao celebrarmos hoje os apóstolos Pedro e Paulo, recordamos aqueles que são chamados colunas da Igreja, escolhidos para serem testemunhas de Cristo e de seu amor, recebendo como prêmio a coroa do martírio. Pedro era pescador da Galiléia, pessoa simples e humilde, e sem grandes ambições, apesar de ter aceitado prontamente o convite do Mestre para se tornar pescador de homens, também teve seus momentos de fraqueza e de infidelidade. Paulo, quanto mais perseguidor dos cristãos, era membro do grupo dos fariseus, mas depois de se converter passou a viver e anunciar o caminho. Sem se esquecer de seus limites pessoais, sempre reconheceu a primazia da graça de Deus em sua própria vida. Surpreendentemente, esses são as colunas da Igreja. Homens que não eram perfeitos, mas com os quais Deus quis contar para realizar seu plano de salvação. Além de fazer memória desses dois grandes homens dos primórdios do cristianismo, a celebração de hoje recorda a unidade da Igreja simbolizada na vida daqueles que por caminhos e métodos diferentes realizaram o mesmo objetivo: viver e comunicar zelosamente o Evangelho de Cristo. O Evangelho de hoje não pode ser entendido apenas como uma delegação de poderes a Pedro. O apóstolo representa toda a comunidade que, uma vez reconhecendo Jesus como Messias, o Filho do Deus vivo, Mateus 16:16, recebe a responsabilidade de ser um sólido referencial de fé e de comunhão profunda com Deus. Nisso consiste o poder de ligar e desligar concedido a Pedro e a todos os cristãos, viver o que Jesus ensinou para unir o céu e a terra. Rezemos hoje especialmente pelo Santo Padre, o Papa Francisco, a quem a Igreja reconhece como o sucessor de Pedro, para que Deus o ilumine e o torne cada vez mais capaz de nos confirmar na fé. Cantemos ao Senhor, Ele se cobriu de glória. O Senhor é minha força e meu cântico foi para a minha salvação. Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos irmãos e irmãs, Jesus lança pergunta aos apóstolos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? E vós, quem dizeis que eu sou? Para o povo, Jesus é o enviado de Deus que veio preparar a era messiânica. Para os apóstolos, é o Messias esperado, o Filho de Deus. Jesus confirma e revela a missão de Pedro ser a rocha sobre a qual será alicerçada a Igreja. A pergunta pela identidade de Jesus continua atual ainda hoje e revela nosso grau de identificação com o Cristo da fé. O relato de Mateus dá ênfase à Igreja sob a coordenação de Pedro. Hoje o Papa, sucessor de Pedro, é amado e contestado. Nossa adesão a ele não deixa de ser uma forma de expressar quem é Jesus para nós. Como avaliamos o Papa Francisco na sua missão de liderar a Igreja? Senhor, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, tu és a razão da minha vida. Elabore uma prece, expresse nossa gratidão de fé em Jesus e nossa adesão ao magistério do Papa Francisco. E apesar das suas posições políticas que não são obrigatórias para
que os cristãos tenham uma adesão, conforme é obrigatório a adesão em fé e em costume do que o Papa ensina, nós amamos o Papa Francisco. As leituras nos apresentam as duas colunas da Igreja nascente. No Evangelho, Pedro aparece como a pedra sobre a qual edificou a sua igreja, e na segunda leitura, a segunda carta de São Paulo a Timóteo 4, 6 a 8, 17 e 18, Paulo nos fala sobre seu chamado, ele que é o apóstolo missionário eleito para evangelizar as nações. Pedro e Paulo foram dois apóstolos de formações, feições psicológicas e culturas completamente diversas, mas revestidos do mesmo amor a Cristo e ao seu evangelho, e por consequência imbuídos e vigorosamente empenhados na única missão. Anunciar Jesus Cristo era e ainda é a missão da igreja, a qual os dois realizaram com ardor até o martírio, selado com o derramamento do próprio sangue, a semelhança de Jesus, o mártir por excelência. Perseguidos e presos sentiram a presença e a colaboração do Senhor. Pedro, por exemplo, na primeira leitura, quando libertado da prisão, caiu em si e disse: agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar. Paulo, na segunda leitura, declara: belamente, o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. Segundo a Timóteo 4, 17 e 18. Hoje, nesta solenidade de São Pedro e São Paulo, rezemos pelo nosso Papa, Papa Francisco, sucessor de Pedro, e por todos nós os batizados, para que desempenhemos com coragem e amor a missão de testemunhar o Evangelho do Cristo Senhor até os confins da terra. Juntos com o Papa que lidera, preside e é sinal de unidade da única Igreja de Cristo, desenvolvamos nossa missão em comunhão com a participação de todos em espírito de sinodalidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé proclamada pelo apóstolo Pedro, e sobre a qual se edifica toda a Igreja. Amém. Ele que vos instruiu pela incansável pregação de São Paulo, vos ensine a conquistar também novos irmãos para o Cristo. Amém. Que a autoridade de Pedro e a pregação de Paulo vos levem à pátria celeste, onde chegaram gloriosamente um pela cruz e outro pela espada. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. No dia de hoje, passamos a nossa afeição ao Papa Francisco, nosso acatamento ao seu magistério, rezando nas suas intenções. Viva São Pedro, viva São Paulo, viva o Papa. Toda a Igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo primeiro. Publicai em toda a terra os prodígios do Senhor, reuniu seu povo amado para o canto do louvor. Toda a Igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo primeiro. Bendizei e louvai por Pedro pela fé que professou, essa fé é a rocha firme da Igreja do Senhor. Toda a Igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Bendizei e louvai por Paulo pelo empenho da missão, o seu zelo do Evangelho leva ao mundo a salvação. Toda a Igreja unida celebra
martírio iluminou. O triunfo destes santos nos confirme no amor.